Gravando. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Júnior Branquinho. Eu sou tecnólogo em serviços jurídicos. Estou me formo agora em dezembro de 2020. Também sou o editor do portal Paralegal. E hoje eu tenho a ilustre presença do meu amigo Paulo Thiago. Paulo Thiago é coordenador de orçamento do Partido Solidariedade no Congresso Nacional. E, além disso, o Thiago está no Congresso Nacional em cargos comissionados há mais de 20 anos. Então, é sobre esse assunto que nós iremos falar hoje. Esse é o tema que nós abordaremos. Cargos comissionados. Tudo que você precisa saber sobre cargos comissionados. Então, antes de tudo, quero dar a palavra para o meu amigo Thiago. Como é que tá, Thiago? Tudo jóia? Olá, meu amigo Júnior Branquinho. Prazer enorme estar aqui com você, com o seu público, pessoal aí do Paralegal, né, o pessoal do curso. E dizer que hoje eu vou tentar aí também, com esse bate-papo, elucidar algumas dúvidas aí, né? São 22 anos corrigindo, mais uma vez, É, de, de vida pública, né? De trabalhar na área pública. São mais de 15 anos de congresso, 6 anos de ministérios, e é uma experiência aí de cargos comissionados por toda essa trajetória aí de há meu amigo, praticamente 20 anos. 20 anos não é pouca coisa, não. É, Não é praticamente mesmo. 20 anos. Então, Thiago, a intenção desse papo, sempre que eu chamo um profissional para conversar, é para tentar orientar o pessoal, os formandos no curso de serviços jurídicos. Eu Sim. vejo sempre em fóruns, em conversas, os formandos dizendo o seguinte: eu estou com diploma, me formei, mas não consigo me encontrar no mercado de trabalho, as pessoas não me contratam e etc. Eu vejo um potencial gigantesco nesse curso. E a minha intenção é tentar mostrar para os alunos, assim como eu sou um aluno, eu estou me formando, ainda nem me formei, só que eu vejo um futuro gigante nessa profissão. E eu, estudando, pesquisando, encontrei várias áreas de atuação que seriam interessantes para esse curso. Então, Thiago, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte: eu gostaria que você falasse sobre a hierarquia dentro de um gabinete de um deputado. Se um tecnólogo em serviços jurídicos hoje buscar um emprego na Câmara dos Deputados, qual seria o cargo inicial desse tecnólogo? Quais seriam as suas funções? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Beleza. Então, o curso de gestor na área de jurídica e notarial, né? Isso. Ele é um curso que, como você bem falou, ele prepara tanto no âmbito jurídico como no âmbito administrativo. É. Falando em Câmara, poder legislativo, é exatamente a combinação das duas coisas, né? O poder legislativo, ele é um misto, ele é um híbrido entre gestor e jurídico, porque ele legisla, ele cria leis e ele trabalha com a parte de gestão quando ele elabora o orçamento da União, Isso. né? Então, hoje, um cargo de gabinete, ele, na nomenclatura, todos são iguais. Na nomenclatura, o cargo comissionado de gabinete da Câmara dos Deputados Federal é secretário parlamentar. Esse é o termo que se aplica a todos. A composição do gabinete vai depender de cada parlamentar, né? Mas tirando por média, por padrão, o que que você vai encontrar num gabinete? Você vai encontrar pelo menos, acredito aí que de 3 a 5 profissões específicas, atuações, né? Então, Certo. uma seria o chefe de gabinete, que é quem coordena a agenda do gabinete, a parte administrativa do gabinete, Ele o seria o braço ressarcimento. direito do deputado. Isso, exatamente. Ele é o braço direito do deputado e ele é o coordenador da equipe do deputado, né, dentro do gabinete. Além disso, ele é o gestor administrativo do gabinete. Ele vai cuidar das verbas que o parlamentar tem no gabinete, ele vai cuidar do ressarcimento, ele vai cuidar da folha de ponta dos funcionários. Então, ele vai fazer o papel do administrador do gabinete. Esse é o chefe de gabinete, né? Só que esse termo chefe de gabinete só existe informal, tá? Não existe esse termo oficial.
Na Interessante, eu não Câmara para sabia todos, disso. Então, é, todos para dentro lá todos, são a mesma hierarquia, não muda é isso, no exatamente. papel, né? O que muda são os cargos, né? Os níveis de cargos. Então, hoje nós temos uma divisão lá que vai de, se eu não me engano, de 1 a 25. São os SPs que chamam, né? São os secretários parlamentares, de 1 a 25. Então, é como o deputado monta o salário de cada funcionário. É. Então, o que vai definir essa diferenciação é o salário, não o cargo. Então, tem o chefe de gabinete, aí podemos entrar com a secretária, né? Normalmente todos eles têm uma secretária, um assessor de orçamento, né, que vai cuidar das emendas parlamentares e da relação com as prefeituras e ministérios, né? E um assessor de imprensa, né? Normalmente se tem ou se contrata uma empresa que faça isso, mas normalmente se tem um motorista, né? E talvez aí vai depender de cada parlamentar um assessor jurídico, um assessor que vai cuidar da elaboração dos projetos de lei. Esse jurídico ele pode ser também chamado de assessor legislativo, porque ele também vai acompanhar o plenário, as votações, as comissões, ou também pode ser chamado de assessor de comissões. Então, Certo. cada parlamentar meio que cria essa montagem dentro do seu gabinete e você vai encontrar, às vezes, um cara que faz tudo, né? Um cara que é de chefe de gabinete a motorista, e vai encontrar um que tem uma equipe grande de pessoas, cada uma fazendo uma função. Então, depende muito do que vai fazer. Agora, eu acho que hoje o gestor jurídico e notarial ele teria campo para atuar, né, com a área de assessor de comissões legislativas. Acho que se encaixa bem com o perfil do curso, porque ele vai trabalhar na produção de leis, né? Para isso requer um certo conhecimento jurídico, um certo conhecimento de montagem, né? De formatação de lei, Certo. o contrato tem essa similaridade, né? E também por ter esse conhecimento jurídico, ele vai ter uma facilidade maior de engajar aí no acompanhamento do andamento das votações, de tudo que está acontecendo na movimentação daquele projeto. Certo. Foi ótimo você ter tocado nesse assunto. Como você indicou essa área jurídica e legislativa, você acredita que, além, claro, do diploma de curso superior, seria interessante que esse aluno buscasse uma especialização? E qual seria essa especialização? Você acha que seria um diferencial na hora de entregar o currículo dentro do gabinete? Bom, quem pensa em trabalhar na área legislativa, uma especialização que passa pelo campo da área legislativa, sem dúvida, é conhecimento de políticas públicas. Então, toda especialização em gestão pública, né, em gestão legislativa, Processo legislativo, né? em processo legislativo, tudo que envolve a questão do funcionamento do poder legislativo, como se formula as leis, são cursos interessantes, né, como se tramita uma lei, né, qual é o papel do poder legislativo. Tem vários cursos nesse ramo que essas pessoas oferecem que iam ajudar, né? Principalmente na formatação de um projeto de lei, né? E acompanhamento, porque hoje a realidade do país é que nós temos praticamente tudo que é lei que se pensar, que você pensar hoje, eu vou fazer uma lei sobre isso, ela provavelmente já existe, só que ela está parada no Congresso. Certo. Ela está engavetada, ela não anda nas comissões. Então, hoje, o grande desafio do assessor legislativo não é nem criar projetos, é fazer com que o seu projeto ande e tenha resultado, e tenha engajamento, e que ele consiga chegar até a votação final. Certo. Bom, a gente sabe que existe pós-graduações voltadas para essa área, mas também, se eu não me engano, gostaria que você falasse com maior propriedade disso. Na Câmara, no site da Câmara, do Senado, também tem alguns cursos gratuitos para o pessoal, certo? Tem, tem. Tem, se eu não me engano, é aberto ao público de fora.
Alguns parece que não, são mais internos, mas existe cursos para fora e até cursos online no CEFOR, né? Na Câmara se chama CEFOR, que é o Centro de Formação e Treinamento, né? Certo, da- da- dos funcionários, mas que é aberto para pessoas de fora também. Então, a certo. gente volta e meia, quando faz curso lá, encontra pessoas de outros órgãos e até mesmo de universidades, da UNB, Ah, pessoal de são ciências cursos políticas, presenciais, então. Tem presenciais e tanto tem online. presenciais e tem online agora, desde uns 2 anos, 3 anos para trás, Legal. já tem cursos online lá. Aí, pessoal, que bacana. Formação legal, né? Para quem deseja se especializar na área, acha interessante, pode entrar no site da Câmara e do Sim, Senado. Se eu não me engano, também no ENAP, né? Escola Nacional de Administração Pública, o também ENAP, tem muitos cursos bacanas e gratuitos. muitos cursos, muitos cursos. O Inclusive ENAP, ele é voltado mais para voltado orçamento público, né? Que é a sua área. não só orçamento, ele é mais voltado para a administração pública como poder executivo. É, Então, para o pessoal que quer trabalhar em ministérios, entender a dinâmica ali do poder executivo, ele é bem adequado. para O enriquecer Cefom, o seu diploma seria interessantíssimo, né? Fazer alguns cursos ali. muito. Eu, particularmente, já fiz, né? Eu Já já fiz fiz gestão também. estratégica, já fiz de orçamento e achei Sim. excelente os E a cursos. didática deles é muito fácil. Eles Sim. usam normalmente quadrinhos, É, exemplos, e o nível figurinhas. das informações também são altíssimos. O nível é São, muito bom. são, O nível é bom. sim. Tá. Tiago, o cargo em comissão, por ser de livre nomeação e livre exoneração, ele não é estável. Portanto, ele tem uma alta taxa de turnover. Eu gostaria de saber o que é necessário para se manter num cargo assim, por tanto tempo. Basta apenas Sim. ser bom no que faz, ou é necessário fazer um networking ali dentro? Como que funciona? Qual a sua dica para quem quer se manter nesse tempo todo, ter uma carreira grande no cargo comissionado? Bom, primeiro a gente tem que elencar que de 4 em 4 anos nós temos um período de recall, né? De troca de parlamentares, de rotatividade, que fatalmente afeta os funcionários, né? Então, hoje, pelo que a gente tem estudado lá na Câmara, a média varia entre 40% e 50% das últimas eleições de troca de parlamentares. Então, o pessoal fala, não muda nada, mas muda muito. Né? Falar em 40%, 50% é muita gente que sai, praticamente metade dos deputados são trocados e, consequentemente, as equipes também. Então, o que faz um profissional ficar? Primeiro, o que você falou muito bem, network. Network hoje é o segredo de qualquer profissional se destacar em qualquer área e não é diferente no poder legislativo. Certo. Ele tem que ser, ele tem que ser bem relacionado, ele tem que ultrapassar as barreiras do gabinete física ali, ele tem que se relacionar, ele tem que se disponibilizar e tem que estar em comunicação com o mundo externo ali, dos Os outros, demais dos outros parlamentares, com os gabinetes, outros assistentes, certo? com os outros gabinetes, com os outros parlamentares, né? Fazer o nome dele é isso, né? Ele ficar conhecido ali e se disponibilizar a atender quem, quem ele puder atender, né? Não ficar só no estrito senso ali do gabinete, que às vezes a pessoa fica e acaba passando despercebido os 4 anos dentro do gabinete. Ele não anda, não se relaciona, não conhece pessoas novas. Isso é necessário. A Câmara tem hoje em torno de 12 mil funcionários. É um orçamento maior do que muitas cidades, né? Um número de funcionários maior do que grandes empresas. Então, existe espaço, né? Só que para isso ele tem que ter dedicação, ele tem que ter network, ele tem que fazer além do que os outros fazem e tem que estudar mais do que os outros estudam, porque Legal. lá o que faz ele como qualquer outra empresa, é especialização. Então, quanto mais ele sabe de um assunto, mais ele vai ser valorizado e mais ele tem chance de ficar. Então, não adianta ele chegar lá e fazer sempre a mesma coisa, não procurar aperfeiçoar, não procurar aprender, que ele não vai ter chance. Vai ser muito difícil ele ficar, né? Sabendo só aquilo. E é a realidade da grande maioria. A maioria entra, se acomoda, porque são 4 anos praticamente, né, garantidos se você não fizer nada errado.
Mas acabou esses 4 anos, e aí, né? Bem, o deputado pode perder a eleição, ou pode até acontecer de ganhar a eleição e querer renovar a equipe por achar que não tá bom, né? No seu caso, na sua experiência própria, você já me relatou o seguinte, que você, quando entrou, né, você entrou, se eu não me engano, com 15 anos na Câmara, é isso? Começou como Isso, estagiário, correto? isso. Eu comecei num Daí, programa. daí em diante você se formou em administração e depois buscou outras especializações. Você poderia falar um pouco sobre as especializações que você fez, os cursos que você fez para o pessoal, até para o pessoal se embasar e buscar também seguir o mesmo caminho que você está seguindo, se tiver interesse. Ah, bacana. Então, eu entrei com 15 anos como estagiário de um programa de ensino médio, né, chamado Pró-Adolescente lá. Com 17, o programa só vai até os 18 lá. Com 17, eu já estava conseguindo um emprego de secretário parlamentar num gabinete. Eu fiquei em torno de 1 ano, 2 anos, saí a convite, né? Claro que eu procurei, mas a convite de um amigo para trabalhar no ministério, e fiquei 6 anos lá e me especializei na área de licitações públicas, né? Então, lá eu fiz todos os cursos possíveis que você imaginar para poder me especializar numa área e ter destaque nessa área, sabendo que a gente é cargo comissionado, diferente do servidor efetivo, né? A gente tem que estar sempre sendo útil, sendo diferencial. Então, eu me especializei na área de licitações públicas, virei presidente de comissão de licitação, mesmo pela regra, por exemplo, pela lei, eu não posso ser pregoeiro, porque eu não sou servidor do quadro, mas eu era praticamente substituto da pregoeira, né? Então, eu praticamente criei o edital da época que foi usado por anos, até depois da minha saída foi usado. Então, esses diferenciais que o curso traz e você ficar pedindo especialização é nisso, é aprofundar naquilo que você está fazendo, tentar ser melhor. Quando eu voltei para a Câmara, que eu voltei para trabalhar na área de orçamento e na área de ministérios, com essa experiência do ministério que eu estava trazendo, eu também voltei a fazer vários cursos. Todos os cursos da área de orçamento público eu fiz da Câmara, né? Fiz curso na área legislativa, mesmo não atuando na área, mas é importante aquilo que eu falei, né? Ir além da sua área e tentar conhecer o processo legislativo como um todo, porque se eu precisasse de emprego e não tivesse no orçamento, eu teria o conhecimento, pelo menos, da área legislativa para mostrar para o parlamentar. Olha, eu posso trabalhar também nisso, eu tenho curso, eu me especializei nessa área também, né? Então, o segredo, para mim, é não fechar o leque para nenhuma possibilidade. Você pode aprender, vá aprender, né? Peça cursos, estude e faça, porque a Câmara mesmo oferece muitos. O Ministério também acabava oferecendo em empresas privadas para a gente fazer seminários, palestras, eu ia em tudo. Todos Certo? os seminários que eu achava interessante, eu ia. Aí você fez uma pós-graduação em gestão de negócios e agora você está mestrando em poder legislativo, certo? É, a pós em gestão de negócios foi para mim, porque como administrador, né, eu sentia, sempre tive vontade de ter um negócio próprio, mesmo trabalhando na área pública, e fui lá me especializar na área de gestão de negócios. Foi muito importante para o meu crescimento profissional e da minha formação como administrador, mas eu não trouxe nada assim que pudesse ser aplicável na área pública, né? Certo. Pouca coisa a gente pega, mas são mundos diferentes. E aí, por isso que hoje, atuando na área pública há tanto tempo, eu resolvi engajar no mestrado, primeiro por ser uma oportunidade única para a gente que está lá dentro, né, ter acesso a esse mestrado, e segundo, pelo conhecimento que vai me trazer, a diferenciação no mercado, né? Ser um profissional lá dentro que é mestrado em poder legislativo, isso é diferente da grande maioria, Com certeza, agrega né? muito valor no seu currículo, sem dúvida. Exatamente. Então, é seguindo a mesma premissa dos cursos, né? Buscando diferenciação. O segredo é buscar a diferenciação. No mundo de hoje, que todo mundo sabe fazer praticamente tudo, né? Você tem que ser destacado, você tem que ser diferenciado em uma coisa. Lá na Câmara tem milhares de assessores de orçamento.
né? Mas eu cheguei a coordenador de orçamento porque, de alguma forma, com o conhecimento que eu estava trazendo e o campo também, a ida ao campo, ao conhecimento, o relacionamento com pessoas de ministério, me fez ter um conhecimento maior, mais profundo para orientar assessores. Então, hoje eu oriento assessores e não sou mais um assessor, sou, né, sou um supervisor de assessores. Certo. Bom, dentro aí do gabinete, o chefe maior é o deputado, certo? O cara começar a Sim. trabalhar como deputado ou senador, que seja. É o detentor ali do cargo eletivo. É. Como é conviver ao lado desses senhores? É fácil? É difícil? Eu Rapaz, você quer gostaria me que você comprometer. desse relatos sem desse relatos sobre isso. Se for possível, se você achar que pode falar, não precisa falar nomes, mas contar alguma história. São pessoas bacanas, são pessoas fáceis de lidar. Qual que é a sua experiência? Você pode contar para a gente uma experiência que você teve? Bom, cara, basicamente assim, eu posso dizer o seguinte: hoje eu trabalho para 14, né? Mas Bom, sempre, desculpa te cortar, sempre. desculpa te cortar. Deixa eu só contextualizar a pergunta, porque assim, às Ah, vezes tem algumas pessoas que conhecem a figura pública, né, do candidato pela internet e cultua determinado candidato. Nossa, meu sonho é trabalhar para esse cara. Se eu trabalhasse para sim, esse cara, eu ajudaria ele. Nossa, eu sou de partido tal, eu quero ajudar o meu partido, eu vou lá trabalhar. E quando chega no local, talvez não era tudo aquilo que ele imaginava. Pode ser que ele se decepcione. É exatamente isso que sim, eu gostaria que você dissesse. Realmente, como é lidar com esse pessoal? entendi. Bom, cara, isso é tão subjetivo que é até difícil, mas falando pela minha experiência, né? Porque eu vejo que tem pessoas apaixonadas pelo parlamento, pelo parlamentar, tem pessoas de todos os tipos, né? O que eu digo é que, basicamente, assim, é, o parlamento, quando as pessoas falam, esse congresso não me representa, eu falo para o pessoal, olha, representa tão bem o brasileiro, porque lá nós temos todo tipo de brasileiro. Então, existem pessoas ótimas de trabalhar, existem pessoas péssimas de trabalhar. Existem deputados com grande conhecimento e existem deputados com nenhum conhecimento, né? Existem deputados com interesse em fazer alguma coisa realmente diferente, né, de deixar marca, e tem deputados que têm interesse apenas em se reeleger. Então, são 500, mais de 500, 513 deputados, se eu não me engano, 513 ou 14, que é 513? 513, né? E, e tem de todo, como diz o pipoqueiro, tem de sal e tem de doce. Tem de todo sabor, cara, porque e para nós também a experiência varia de cada parlamentar. Eu trabalhei diretamente para três, né? Três parlamentares assim que eu fiquei muito tempo com eles, né? E cada um era de um jeito. Cada um era de um jeito, né? Então é o ser humano. Então, assim, E hoje, o e rapaz, hoje a eu trabalho. pessoa, o rapaz ou a moça que deseja seguir a carreira como no cargo comissionado, essa pessoa não pode se prender a partido político, muito menos àquele determinado deputado ou candidato que seja. Ela precisa ser isenta desse tipo de posicionamento. Ou então ela não vai se manter tanto tempo no cargo comissionado. Porque hoje ela pode trabalhar com um deputado bom, amanhã pode trabalhar com um deputado ruim, É, assim, ruim que eu digo, um deputado difícil, um deputado bacana. depende também. Eu conheço muita gente lá que abraçou um partido, só trabalha para ele e está lá até hoje. Legal. Conseguiu também, né? Também Conseguiu tem se gente que manter ali dentro. conseguiu também se manter ali dentro. Tem gente também que se dedicou só a um parlamentar e o deputado saiu e levou a pessoa para onde ele foi. Também depende também, né? Então, assim, tem todos os tipos de história lá.
Por isso que eu digo meio subjetivo falar. Da minha parte, da minha visão como técnico, como eu sempre busquei ser técnico e não partidário, eu trabalhei para 3 partidos diferentes, agora, né? E, aliás, 4 partidos diferentes. Então eu sempre busquei não ter esse papel de abraçar uma causa, um partido, uma ideologia, não ficar alinhado, porque você já fica. Só de você trabalhar para algum partido, eu trabalhei para o PT, por exemplo, mais de 6 anos, se eu não me engano. E quando eu fui trabalhar para outro partido, me falaram, você trabalhou para o PT e tal. O PSDB já não olhava bem para mim, por exemplo, entendeu? Então, existe esse fechamento já natural. Quando você trabalha muito tempo para um partido, você fica meio que, né, naquele alinhamento ali. Aí você tem que mostrar que você é técnico e não partidário. E foi aí que eu consegui me livrar um pouco dessa situação. Eu nunca fui filiado a nenhum partido, mas existe casos em que deputados obrigam os funcionários a se filiar. Para trabalhar para eles, tem que ser filiado, né? Então, eu, graças a Deus, nunca tive isso, nunca precisei. Certo. Então, depende muito, né? Quando o deputado vai montar o seu quadro de assessores, você acredita que ele já pega as cartas marcadas, filho de fulano de tal, indicação de ciclano de tal, ou ele tende a contratar pessoas realmente técnicas, pessoas que realmente detêm o conhecimento? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, de uns anos para cá, melhorou muito essa relação de QI, né? O QI Entendi. é o predominante, O né? QI que Quando você você vai quis falar, dizer é o quem indica? é o que indica. O que indica na Câmara é o predominante, né? Então, você vai trabalhar na Câmara para algum parlamentar, ele quer saber quem é você, para quem você já trabalhou, né? Se essa pessoa te recomenda. Isso aí existe e ainda existe com muita força. Esse é o predominante, né? Mas existem casos, sim, onde a pessoa é contratada pelo currículo. Eu já vi e eu já contratei pessoas assim, então eu posso falar, né, que foi contratada pelo currículo, né, mas realmente não são a maioria. O grande fator de diferença lá, quando um parlamentar novo chega e vai montar uma equipe, ele quer pessoas que já resolvam o problema dele, porque isso também varia. Também tem gente que traz todo mundo novo junto com ele do estado, e tem gente que quer alguém que contrata só uma pessoa que sabe tudo e deixa que ela monta a equipe, né? Então, e já tem outros que falam, não, eu quero uma equipe completa de pessoas que têm experiência, que já sabem como é que funciona tudo aqui para facilitar a minha vida. Então, até nisso é meio que pessoal a escolha, né? Então, mas quem está chegando de fora, o que eu digo assim, é claro que é importante você ter alguém lá dentro que possa te recomendar, que possa te referendar naquela contratação. Se você não tem, você vai ter que trabalhar duro para mostrar para o deputado que, pelo seu currículo, seu conhecimento, você vai poder agregar na equipe e a experiência você vai trazer depois junto com ele ali na convivência, né? Tudo está linkado ao esforço e ao estudo, quando você não tem quem indica, né? Então você tem que observar a sua situação no momento. Você tem alguém para te referendar, alguém para te colocar ali dentro? Você não tem? Então, meu amiguinho, estuda, né? Estuda muito, chega lá e mostra que você detém o conhecimento, você sabe o que você está fazendo, o que você está falando. E pode ser Exatamente. que você seja contratado. Não é isso? Isso, você se diferencie, porque quem fala em trabalhar na Câmara é a mesma coisa de a pessoa do interior que vem para Brasília, tem uma visão assim hollywoodiana da Câmara, sabe? De que aquilo ali é o ápice, aquilo ali Então, todo mundo quer trabalhar na Câmara. Se você perguntar de cada 10 brasileiros, você gostaria de trabalhar na Câmara? Se tiver um que não diga que não quer,
Que ele, esse cara está primeiramente, eu buscando. acredito que é porque o pessoal pensa que trabalha pouco e ganha muito dinheiro, né? Rios de Exatamente, dinheiro, não exatamente. trabalha e ganha muito dinheiro. Mas, na verdade, não É, é essa bem assim. É isso que eu estou falando de Hollywood, né? Uma visão estrela da parada, né? De você achar que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, ganha muito, trabalha pouco, e não é assim. Quem está lá há tantos anos sabe que de você ter que ajudar funcionários com cesta básica, já aconteceu comigo. Então, depende do parlamentar, depende de quanto ele vai pagar. Tem gente que, infelizmente, já teve que devolver. A gente já tem denúncias aí, ó, a situação atual, né, tá se falando tanto dos laranjas, né, dos laranjas da Assembleia. Isso acontece há anos. Isso acontece, isso aí é figurinha repetida. Né? Tá em xeque agora por questões políticas. Então, a pessoa é, abdica muito da vida dela, abdica muito de carreiras também. Então, vai depender muito de quem você vai trabalhar. Né? Tem deputados que são maravilhosos, que vai permitir que você cresça profissionalmente, e vai ter deputados que vão praticamente sugar você a ponto de você não conseguir fazer mais nada da vida. Né? É. Então, não é esse Hollywood todo que as pessoas pensam. Né? Então, mas mesmo assim, voltando para o assunto principal, existe uma disputa muito grande, porque todo mundo, até entrar, até passar a experiência que você passou e saber que é assim, todo mundo quer entrar. Né? Todo mundo quer estar lá. Então, como é que uma pessoa de fora vai entrar com tantos que já querem ficar, que já estão lá tentando se segurar, né? Ele só vai entrar se diferenciando, mostrando que ele sabe fazer um projeto de lei, por exemplo, né? Que ele sabe trabalhar, que ele entende como é que formata um projeto de lei, como é que é o andamento de um processo legislativo, que ele sabe acompanhar uma comissão, apesar de nunca ter trabalhado, ele sabe como é que funcionam as comissões, né? Isso é importante, isso dá para aprender sem estar lá, né? É só você acompanhar, é só você estudar, é só você tá ligado no funcionamento do processo legislativo. Pois é, aqui a gente puxou a nossa conversa mais para o lado legislativo, até pela grade de ensino do curso de serviços jurídicos, né? Sim. Mas também tem outras áreas, tem outros locais que o pessoal pode buscar cargo comissionado, tanto os ministérios quanto cargos no executivo e etc. Né? Secretarias e tudo mais, dá para buscar. Portanto, precisa ter conhecimento na área que você deseja trabalhar. Você quer mexer com orçamento? Então vai se especializar em orçamento. Quer mexer com licitação? Vai se especializar em licitação. Mexer com processo Exatamente. legislativo? Idem. O que é importante destacar é que hoje independe mais do curso que a pessoa forma para determinar em que área ela vai trabalhar, né? Eu sou administrador desde 2007 e eu nunca atuei como administrador, né? Eu sempre fui gestor de gabinete, e a administração me completou nisso, mas o que faz a diferença é a pessoa se especializar onde ela está ou no que ela quer fazer. Então, por exemplo, se você vai trabalhar no executivo e está com a experiência trazida da faculdade, né, como gestor jurídico, notarial, vai trabalhar na área de licitações, você vai ter uma facilidade muito grande, porque nada mais é que você vai formatar um edital. Tem muita similaridade como se formata um contrato, Sim. né? Você vai trabalhar com artigos, com regras, com leis, né? O que pode ser aplicado. Só que aí o seu conhecimento de lei 8666, por exemplo, de 10.520, de 8, né, de 8.112 também é necessário, porque você vai ser servidor público. Servidor. Depende, Então, nesse caso, a 8.112 vai depender se você trabalha para o governo é, federal. a 8.112, ela é a lei do servidor público. Então, Ah, é os verdade, três, desculpa. os três poderes Verdade, estão acobertados por ela, né? Então, se verdade. você é servidor público, você sabe que você não pode receber um presente, por exemplo, sendo membro da comissão de licitação ou qualquer outra coisa, você não pode receber um presente de outra pessoa de fora, né? Então, isso é um conhecimento que não tem a ver com o trabalho, mas tem a ver com o cargo, né? Então, tudo vai determinar exatamente como você vai atuar e onde você vai atuar nessa dedicação de aprender
e se diferenciar, né? Eu fui para a área de licitação pública sem saber nada, né? Sem saber absolutamente nada, inclusive nem era formado também, como a maioria das pessoas que vão estar nos ouvindo talvez aqui, né? E aprendi praticamente tudo lá e, como eu falei, criei o edital que virou modelo por anos lá na licitação. Por quê? Eu era aquele cara que na hora do almoço ficava lá mexendo no contrato, que todo mundo ia embora às 6 horas, eu ficava até 7, 8, mexendo, aprendendo, estudando, né? Então, é essa dedicação que vai além do que você faz, é que faz a diferença lá na frente, né? É pegar serviço que ninguém quer pegar, né? Na licitação, por exemplo, na área pública, a licitação ela é o carrasco, ela é o porão que você falou aí, mas ela é o porão do executivo. Então, É quando o cara verdade. quer punir um servidor público, ele põe ele para trabalhar na licitação. Pra você ter ideia, é assim que é vista a licitação o servidor, porque trabalha pra caramba, É, né? não é à toa, não é à toa que a lei é 8.8666, né? 8666. É a lei é o número da besta. Né? Por causa disso, porque o cara tem uma responsabilidade enorme, né? Ele vai fazer edital, ele vai ser responsabilizado pelas compras públicas do órgão. Se acontecer uma besteira, ele pode ser culpado, ele pode responder, ele pode perder o cargo, ele pode ser preso, né? Então, é uma É muita responsabilidade responsabilidade. tremenda, um trabalho que nunca acaba, né? Ao contrário da grande parte do serviço público do Poder Executivo, no Ministérios, você tem áreas que ficam, que são sazonais. Tem época que trabalha muito, tem época que não trabalha nada. Na licitação não existe isso. É o tempo todo fazendo compra, é o tempo todo fazendo edital, né? É É, contratando serviço e tudo. Mas aí você é cargo comissionado. Você é importante, ou você e poucas pessoas sabem fazer aquilo, é muito mais difícil uma pessoa te exonerar, né? Como a gente falou, é livre nomeação e exoneração, é sujeito a mudanças políticas, são cargos políticos, né? Então, se o político que te nomeou sai, o que que vai te segurar lá? A sua necessidade lá, né? Se só você sabe fazer aquilo, ou você sabe fazer uma coisa que só você sabe, ninguém mais sabe, você vai ficar lá. É assim que legal, tem que pensar. legal. Bom, Thiago, para a gente finalizar, o papo tá bom, mas a gente precisa finalizar, senão a gente fica o dia todo aqui Com conversando. certeza. Bom, para finalizar, eu gostaria que você falasse o seguinte: queria que você dissesse algo que assuste os candidatos a cargo comissionado. Quem está assistindo esse vídeo aqui e pensa em seguir esse caminho, quero que você fale algo que assuste eles. E depois eu quero que você fale algo que motive-os. Vamos lá. Beleza. Acho que eu já falei tanta coisa que assusta aí, mas tudo bem. Uma só. Tenta resumir. Tenta Uma ser só. conciso. Uma só. Independente do que você fizer, você está sujeito a um político querer seu cargo. Essa é uma coisa que assusta. Você Instabilidade, não então, no caso. é a instabilidade. É o Você que não tem assusta. segurança para trabalhar. Certo. Então, E o que é motiva? complicado. O que motiva, olha, o que motiva a trabalhar como comissionado, eu acho que você tem uma posição de destaque quando você é bom, né? Ao mesmo tempo que você pode ser não reconhecido, você pode ser reconhecido e ser convidado para cargos maiores, né? E ganhar bem, né? Você tem algumas regalias que o servidor público tem. Então, você tem férias tranquilas, de certa forma, né? Você, dependendo da área onde você atua. Você tem um trabalho de segunda a sexta-feira, né? Não trabalha Dependendo sábado e também para domingo. não trabalha sábado e domingo. Você tem alguns auxílios, né? Você tem um salário fixo todo mês. Então, basicamente, você tem algumas seguranças, né, que o servidor público tem, dependendo de cada situação. Mas, em média, é isso. Você tem um plano de saúde, dependendo do órgão que você está, né? Então,
essas, dependendo do cargo e dependendo de para quem se trabalha, você vai ter essas comodidades, digamos assim, do serviço público. Muito bom. Mesmo não sendo servidor público efetivo, tá? Porque o comissionado é servidor público, só Certo, não é efetivo. certo. Bom, pessoal, é isso. Mais um leque. Comprovado que existe mais um leque para vocês buscarem, né? Creio eu que, em regra, né, você sai da faculdade já detendo conhecimentos jurídicos e administrativos. Você já sai um pouquinho na frente de uma pessoa que, um total leigo, que vá buscar um cargo comissionado, tanto numa Câmara, né, num ministério que seja. Você já E detém certo travou. conhecimento, você já sai de lá, pelo menos em regra, sai da faculdade sabendo processo legislativo, direito administrativo, constitucional, licitações e contratos. Então, você já sai detendo um determinado conhecimento. Então, nós estamos aqui em Brasília. Você que está aí no interior, uma cidade Opa, pequena, travou você aqui, cara. pode buscar tanto a prefeitura, quanto a Câmara dos Vereadores, ou uma secretaria, entendeu? O ambiente é amplo. Dá para Cara, travou procurar, tudo aqui dá para para mim. encontrar. Travou um pouco a imagem. Mas nós já estamos finalizando. Tá. Tiagão, muito obrigado. Obrigado por dispor do seu tempo para vir aqui conversar com o pessoal aqui do canal do Portal Paralegal. Valeu mesmo. E grande abraço para você, meu amigo. Que Deus te abençoe. Obrigadão, Juninho. Você que é um amigo meu, é um prazer enorme sair do âmbito pessoal e fazer essa entrevista aí no profissional, né? Falando um pouco da minha carreira Sim, e falando um pouco da minha vida para você e até coisas que talvez você não soubesse, né? é verdade. Mas você já sabe grande parte da minha vida. Então, é um prazer dividir mais esse momento com você. A gente está junto. Espero ter ajudado aí o canal e ter ajudado as pessoas que vão assistir a tirar algumas dúvidas. Encontrar Beleza? um Um abraço a norte, né? todos aí. Encontrar um norte para seguir. Exatamente. Valeu, Thiago. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, fica com Deus. Fica com Deus. Um abração.